Que bom que vocês estão aqui hoje. Vamos falar então de refluxo e estufamento, duas queixas extremamente comuns, né, no consultório, e a gente precisa compreender por que então a maior parte das pessoas tem refluxo e estufamento e o que a gente pode fazer para melhorar essa condição. Então, o primeiro elemento que a gente tem que compreender, pessoal, que assim, quando a gente fala de refluxo e estufamento, são sintomas que muitas pessoas acabam se acostumando a ter, né? Elas acham normal ter aquela azia, ter aquela tossezinha que fica incomodando. Às vezes ela come e ela se sente realmente estufada, né? Percebe que a digestão está muito lenta, né? E isso acaba às vezes passando meses, anos, às vezes, e a pessoa vai deixando, né? No máximo toma um antiácido, toma um omeprazol, um pantoprazol e tenta levar um pouquinho nas coxas. Porém, o que é importante a gente já lançar à luz, né? O órgão, o estômago, né? Que esse órgão vem boca, né? Os dentes, a língua, depois vem toda a faringe, esôfago e chega no estômago. Quer dizer, a primeira via de entrada de contato com o meio externo. Então, se isso não está funcionando bem, de alguma forma já a relação com o meio externo não está ficando boa. E a gente vai entender por que é tão importante ter o estômago, né, chamado fogo, né, o nosso fogo. Dentro da medicina chinesa é a sede do nosso fogo, é o estômago. E por que é tão importante a gente ter esse fogo ativo, esse fogo realmente funcionante, para que a gente possa realizar as funções que ele traz, né, no nosso corpo. Então, a primeira noção é assim, que tudo que acontece no tubo digestivo, da boca até o ânus, até a evacuação, está tudo interligado. Porque as pessoas às vezes tenderam, né, com essa questão da divisão dos órgãos na medicina. Eu tenho só problema com o estômago, vou lá e usei lá um remédio para o estômago, mas meu intestino não ficou bom, mas pelo menos resolveu essa parte. E na realidade o nosso corpo não é dividido, né, pessoal? Eu sempre falo isso. A gente precisa tratar o conjunto do intestino. Ele é todo um tubo oco, né, que atravessa o nosso corpo, se a gente for parar para pensar. Então a nossa relação com o meio externo, ela passa, né, através dos alimentos, do ar que nós ingerimos, ela passa através desse tubo oco e tem aí um produto, tem um processo que acontece dentro do nosso corpo, é uma alquimia, né, uma verdadeira alquimia, o que acontece dentro do nosso corpo com os alimentos, né? Então, os alimentos, eles têm que ser transformados, né? Então, em nutrientes. Então, não quer dizer que você ter uma alimentação saudável, quer dizer que você vai conseguir extrair os nutrientes adequados para você ter saúde, né? Então, por quê? Porque existe uma transformação que tem que acontecer. Essa transformação, cada partezinha do tubo digestivo tem uma função, né? Por que estou falando tudo isso, né, Luiz? Porque eu preciso contextualizar isso um pouco para a gente entender o sintoma do refluxo e do estufamento. Então, cada partezinha, né, no nosso trato digestivo tem uma função. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em sintomas do trato gastrointestinal, principalmente na parte superior, estufamento, azia, refluxo, a gente tem que entender assim, onde começa a digestão? Em que momento que começa a digestão? Aí vocês vão me responder, onde é que começa? Se quiserem colocar aqui, onde é que vocês acham que começa a digestão? Eu acho que a maior parte de vocês vai falar assim, Luiz, a digestão começa na boca, né? Começa na mastigação. Mas não é bem assim, pessoal, né? Então tem uma coisa que antecede ainda a mastigação, que é você identificar o alimento, é você se relacionar com esse alimento. Aqui é muito mais cérebro acontecendo, né? Uma parte cefálica do processo, é a liberação de certos hormônios, os comandos do sistema nervoso parasimpático, que manda lá uma mensagem para o teu estômago começar a preparar ácido clorídrico, né? Ter ácido para digerir o que você vai ingerir. Então tudo isso começa no perceber o alimento, identificar as cores, você se aproximar do alimento, você saborear, tá? E o que está acontecendo hoje com as pessoas? As pessoas não fazem o início já, né? Já o começo da digestão já está totalmente defasado. Por quê? Primeiro que as pessoas às vezes nem olham o que estão comendo. Elas puseram no prato e vão comendo.
é um hábito automático. Em segundo lugar, eu vejo muitas pessoas nos restaurantes, às vezes estão se alimentando, mas estão fazendo outras coisas, não estão se relacionando com a comida. Elas não veem as cores do prato, elas não veem o cheiro, o aroma da comida. Ou seja, você está pulando uma etapa essencial do processo de digestão, que é o ver, o perceber, o se relacionar com a comida, a origem da comida, como que ela foi feita. Tudo isso é estímulo para que esse sistema parasimpático comece a dominar. Ele precisa estar ativo para que a sua digestão seja efetiva, tá, pessoal? Então a primeira etapa do comer não é a mastigação. A primeira etapa do comer é o meu envolvimento cerebral com a comida mesmo. É eu identificar a comida, eu me aproximar da comida, eu me relacionar com ela. E as pessoas hoje estão cortando essa etapa fundamental, que é uma etapa inicial do processo de digestão, né? Aí já está acontecendo uma série de secreções hormonais no nosso corpo que estão habilitando o nosso corpo a receber aquele alimento e começar aquele processo alquímico que eu já tinha comentado logo no início, né? Então começa por isso. Aí, além disso, né, quando a gente consegue saborear, perceber, se relacionar com a comida e aí realmente fazer boas escolhas alimentares também, né? Claro que isso tudo vai influenciar. Aí a gente vai pro começo da digestão no trato digestivo. Aí sim existe a boca, os dentes, a língua e a salivação, que já está produzindo ali enzimas digestivas, né, que já vão quebrar carboidratos, por exemplo, e que já vão ajudar a deixar esse alimento muito mais propício para o que vai acontecer depois, tá? Então tem uma etapa importantíssima que acontece na boca e que também, se a gente for ver hoje o que as pessoas fazem, a maior parte das pessoas não mastiga. E mastigação, existem tabelas mostrando isso, pessoal. O tamanho da partícula do alimento que você está engolindo determina completamente os sintomas de digestão. Então, quanto maior a partícula do alimento, menos processada ela for, menos triturada, menos mastigada, mais sintoma ela vai dar. Por quê? Eu sempre brinco, né, que as nutricionistas comentam assim, né? Uma nutricionista que eu fiz lá, ela falava assim: pois é, doutor, a questão é que estômago não tem dente. E as pessoas acham que o estômago tem dente, né? Que o estômago vai ficar lá com os dentes mastigando, e não é isso que acontece. Então, a etapa de mastigação, ela é essencial para que todo o processo digestivo não te dê sintoma, né? Que as coisas comecem bem. Então, esse processo de parte cefálica, se envolveu com a comida, mastigou, triturou. Quanto mais você mastiga, menor fica a partícula do alimento, né? Então você tem que estar consciente disso. Eu vejo hoje muitos pacientes, né? Não sei se vocês se identificam com isso, acabam comendo muito rápido. A nossa refeição ela ficou muito fast, né? As pessoas elas acham, às vezes tem até paciente que fala assim: doutor, é que eu acho que é perda de tempo se alimentar. Eu tenho muita coisa para fazer. Olha que doido que chega isso, porque uma pessoa que está nesse processo cerebral, o parasimpático já não está funcionando. Então ela já não consegue coordenar através do nervo vago essa mensagem para as vísceras, né, para o processo de digestão. Então já tem um problema. O segundo problema é que ela está com pressa. Ela está adrenalizada, ela está com pressa, ela acha que está perdendo tempo naquele processo ali de alimentação. Então já vai sair tudo errado. Então o problema não é só lá no estômago quando você tem gastrite. O problema não é só o refluxo, a hérnia de hiato, eu já vou comentar um pouco mais para frente. O problema começa justamente pelo início. A gente não mastiga os alimentos, né? Então a gente engole, dá 2, 3 mastigadas e pão, né? Dá 2, 3 mastigadas e pão. Então esse se alimentar diante de uma pressa, diante da inconsciência, diante da voracidade em que eu não estou consciente do processo digestivo, vai ser péssimo para o que vai acontecer depois, né? Mas daí o que acontece? Vai engolir, esse alimento vai pelo esôfago. O esôfago é um órgão muito importante para levar esse alimento até o estômago, e quando o alimento chega lá no estômago, aí uma grande alquimia começa a acontecer, né? Então no estômago, o estômago recebe esse alimento,
pedaços de alimentos, se a pessoa não mastigou bem, e vai ter que se virar completamente com esse alimento que não foi mastigado. A pessoa que está com pressa, que estava vendo o celular, que estava conversando com outra durante o almoço e não estava consciente da digestão. É claro que quanto maior a partícula de alimento, quanto menos mastigação, quanto menos salivação você desenvolveu no processo da digestão inicialmente, o teu estômago vai sofrer mais. Então, para quando o alimento chegue lá e tenha o processo alquímico, né, de uma forma equilibrada, você vai precisar uma boa quantidade de ácido. Né? A gente sabe que o pH do estômago, em jejum, ele é muito ácido, 2, 2,5, e quando a gente se alimenta, ele chega a uns 4, né, 4,5, muda o pH, porque os alimentos eles não são tão ácidos como o estômago. Ou seja, para que eu consiga quebrar proteína, porque as proteínas, a digestão de proteínas, principalmente pelo ácido clorídrico no estômago, né? Para que eu consiga clivar todas essas proteínas, eu preciso ter uma boa produção de ácido clorídrico, né? E o que acontece, né? Muitas pessoas não vão ter esse ácido numa quantidade adequada. Então toda a consequência que vai acontecer depois, diante desse ácido que não está sendo produzido. E qual é a grande causa hoje, pessoal, né? Estourando da não produção desse ácido clorídrico, que é tão fundamental para o processo de assimilação, de quebra de proteínas, né, de digestão. Vocês sabem, né, é uma coisa muito comum, né? Eu vejo assim, os pacientes usam demais, que são os bloqueadores da bomba de prótons, são os prazóis da vida. Então a pessoa que está tomando omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, e aí por aí vai, tem muitos, né? O que vai acontecer? Esse tipo de medicamento, ele vai se ligar lá numa célula do estômago, tá? Vai fazer uma ligação e vai impedir que ela produza, né, a produção de ácido clorídrico. Então, as células parietais. Então, o que acontece? Você vai ter uma baixa produção de ácido clorídrico. Então, quando a pessoa ela está diante de uma queixa, eu tô com dor no estômago, minha digestão tá esquisita, tá me doendo, tá me queimando, tô com refluxo, tá me queimando muito aqui no peito, né? Aí vai lá no médico, o médico acaba passando para tomar algum prazol. O problema do tratamento do prazol é que nem está resolvendo a causa do problema e tem uma consequência que a médio e longo prazo é muito negativa, pessoal. Pensa que se o estômago é ácido e ele é importante para a gente fazer a assimilação dos nutrientes da dieta, tem uma outra função que esse ácido clorídrico cumpre no nosso corpo, que é o que? É uma função de defesa. Então veja que o alimento é algo estranho ao organismo. Ele precisa ser processado, ele precisa também, todas as bactérias, vírus, fungos que tem na comida, os contaminantes ambientais, eles têm que ser mortos, né? Tem que ser, você tem que ter uma barreira de proteção. E qual é a maior barreira de proteção em relação aos patógenos? É o ácido clorídrico do estômago. Então imagina como fica o processo de digestão, né, e de proteção imunológica, um paciente que usa omeprazol há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você já imaginou? Então a coisa vai acontecendo por aí, vocês já estão tendo um vislumbre. Além do que, além de perder essa função de defesa, você vai perder também a função de assimilação. Vários nutrientes, pessoal. O ferro, que é fundamental, né, para a energia, para a massa muscular, para a tireoide, ele é absorvido em grande parte no estômago. A gente precisa de um estômago bom, né, um ácido clorídrico bom para absorver ferro. Agora, se eu tenho uma secreção de ácido clorídrico deficiente, uma hipocloridria, que a gente chama, eu vou ter deficiência na absorção do ferro. Então não é incomum na clínica, eu pego inúmeros pacientes com deficiência de ferritina, né? A gente avalia pela ferritina sanguínea, e você vai ver realmente o processo de digestão está falho, já vem de muito tempo falho. Tem várias causas, mas uma das causas possíveis é um processo falho na produção de ácido clorídrico no estômago. Você baixa a tua absorção de ferro e aí a pessoa começa a ter problemas e consequências pela baixa absorção de ferro. Outro elemento que depende muito para a absorção, né, é o cálcio. Então quando a gente fala de osteoporose, né, que é a perda do colágeno ósseo em virtude da menopausa, em virtude do envelhecimento,
a gente está falando que isso pode ter como causa também o uso de prazóis, de omeprazol, de pantoprazol a longo prazo. Por quê? Você não vai conseguir absorver cálcio da dieta, né? Então esse é um problema também, né? Uma doença que pode estar relacionada à hipocloridria e ao excesso de prazóis, né? O excesso do uso desse tipo de medicamento. Mas outros elementos também vão impactar, por exemplo, a absorção de vitamina B12 e complexo B, ela é muito dependente da quantidade de ácido clorídrico que você produz no seu estômago, nas células parietais. Então, se a pessoa não tem uma quantidade de ácido clorídrico ideal, ela não absorve bem a B12. Então, você vai medindo no exame de sangue, né, a vitamina B12 dá baixa. E quais as consequências de ter essa vitamina B12 baixa? Inúmeras, né? Mas principalmente para o sistema nervoso, para a memória, para a concentração, inclusive na parte emocional, no equilíbrio, para os neurotransmissores. A B12 é importante na parte de detoxificação hepática, fase 1 e 2, né? Então você vai perder um elemento que é fundamental para diversos processos metabólicos, que é a B12. Entenderam a importância? E por aí vai, a gente poderia citar vários alimentos que dependem da quantidade de ácido produzido no estômago para serem absorvidos. Ou seja, esse ácido ele é muito importante na absorção nutricional. E quando o paciente começa a se queixar de, doutor, eu tô com muito refluxo, eu tô com azia e tal, e ganha um omeprazol, isso não vai resolver, resolve só sintomaticamente, pessoal. O prazol nunca vai resolver o problema, né? Porque o que seria resolver problema diante de um estômago que está com baixa produção de ácido clorídrico? É voltar a produzir ácido clorídrico. Então o que a gente tem que fazer? Bom, primeiro a pessoa tem que olhar o alimento, contemplar, se envolver emocionalmente com esse alimento, realmente dar a parte cefálica, lá, o estímulo do parasimpático para esse estômago, para ele ser estimulado. Existem tratamentos, né, em que a gente vai fazer suplementações para ajudar, algumas enzimas digestivas para facilitar o processo, o uso da betaína, cloridrato de betaína, né, que vai ajudar essa célula a produzir mais ácido clorídrico, tá? Então tem várias estratégias e, claro, fundamentalmente, uma coisa que determina a pessoa ter estufamento ou não, azia ou não, não é só tudo isso que a gente está falando, mas tem mais ainda. É claro que a pessoa que come alguns tipos de alimento em excesso, né, ela vai ter mais empachamento, estufamento e mais refluxo. Então uma coisa básica é assim, cara, você já sabe, todo mundo já teve aqui. Eu fui lá no churrasco do final de semana, né, com a minha família, tomei, bebi todas, comi churrasco, comi maionese, comi doce e tal, e aí eu tive muito sintoma de refluxo, muito sintoma de dor no estômago, estufamento, minha barriga ficou desse tamanho. Então a quantidade de comida é óbvio que vai ser determinante no sintoma, né? A quantidade que a gente come. Se a gente comer muito rápido, se a gente comer uma quantidade muito grande, e se esse alimento também tiver características de ser muito gorduroso, por exemplo, né? Aí a gente vai perceber que a digestão vai ficar muito mais lenta. Então o esvaziamento gástrico ele vai demorar muito em virtude da quantidade de calorias que tem essa alimentação. Então quanto mais gordurosa, a gente sabe que a gordura tem muito mais caloria, muito mais lento esse esvaziamento gástrico, tá? Então também depende, né, da quantidade, do tamanho da partícula, mas também do que você está comendo. Por curiosidade, qual é o alimento que passa mais rápido no estômago? Vocês sabem, né? É a água, né? Então se a gente toma água em jejum, demora 10 minutos para a gente absorver essa água em jejum. Por isso que o melhor horário para você tomar vigorosamente água e que ajuda no processo de detoxificação diário é você usar a água pela manhã em jejum, né? Porque é o horário que o teu corpo mais precisa de hidratação. Você passou lá 8, 10 horas, né, à noite e todo o período do sono sem se hidratar. Então quando você acordou de manhã e você já toma uma boa quantidade de água, isso é essencial para fazer o aparelho digestivo começar a funcionar, dar o estímulo inicial para ele lubrificar, né, e hidratar teu corpo, porque de fato você está precisando de mais água, né, você está precisando hidratar tuas células estão desidratadas. Então essa água demora só 10 minutos, pessoal, para passar do estômago
e lubrificar o que tem que fazer, né? Então é importante isso. Outro fator que deixa a digestão mais lenta e a pessoa passa a ter mais sintoma é o próprio processo do envelhecimento. Então, quando eu avalio pessoas assim, acima de 50, 60 anos, é óbvio que a capacidade digestiva vai diminuir com o tempo. Por isso que a gente tem aquela frase assim, né, meio popular: poxa, doutor, realmente agora a gente não pode comer qualquer coisa, né? Quando eu tinha 18 anos, eu ia para as festas, comia de tudo, e no outro dia estava bem. E hoje eu tenho aqui 40 anos e eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho que escolher melhor os alimentos, não é toda coisa que me faz bem. Realmente, pessoal, porque a gente tende a perder essa capacidade gástrica de quebra, de digestão, de produção de ácido clorídrico. Então isso é um outro fator. Então já tem estudos mostrando que o ácido clorídrico ele pode diminuir a produção em até 30%. 30% é muito, pessoal. Você imagina o quanto isso vai impactar na capacidade desse estômago fazer o processo que ele tem que fazer ali com o alimento, né, de quebra. Então essa é uma curiosidade, né? Uma coisa também, né, que é bem importante a gente levantar, em geral, a maior parte das pessoas, tá? Eu vou pegar assim, de cada 10 pessoas que eu avalio que tem sintomas digestivos, que tem assim azia, estufamento, mal-estar depois que come, a maior parte é por causa de baixa produção de ácido clorídrico e não do excesso. Porque a gente pode dizer assim: tá, Luiz, eu entendi que quanto mais lenta a digestão, menos ácido clorídrico ali, mais vai ficar estufado, mais azia eu vou ter, mais parece que a digestão, né, não vai para frente. Exatamente. Mas também tem aquela pessoa que tem dor no estômago e azia, e é um outro mecanismo, é pelo excesso de ácido. Tem pessoas que produzem excesso de ácido no estômago, né? E aí nesse caso vai ter uma diferenciação. Geralmente a pessoa que produz muito ácido no estômago, quando ela come carne, ela come coisa gordurosa, ela não passa mal, ela manda bem, ela consegue digerir numa boa. A pessoa que produz pouco ácido clorídrico, ela já não, ela vai comer carne, ela vai comer gordura, alimentos mais pesados, ela não consegue digerir muito bem, é demorada a digestão. Então essa já é uma diferenciação entre quem produz pouco ácido e quem produz muito ácido. Uma outra questão que é interessante nessas duas condições clínicas é que a hipocloridria, a baixa produção de ácido clorídrico, geralmente o paciente piora dos sintomas de desconforto quando come. Então o estômago está ali, está tranquilo, estou em jejum, estou de boa. A hora que eu como, eu não consigo dar conta. Eu não tenho enzimas e ácido para conseguir quebrar tudo isso. Então a pessoa piora dos sintomas depois que come. Já a pessoa que produz muito ácido, ela na verdade piora no jejum. Quando ela fica muito tempo de estômago vazio, começa a doer, começa a arder, começa a dar refluxo. Então é um mecanismo um pouco diferente, né? Então o que a gente está falando aqui? A gente precisa ter um equilíbrio, né? Não é nem a hipercloridria que é saudável, nem a hipocloridria. A gente precisa ter um equilíbrio. E o pH tem que estar adequado para ter toda essa transformação no nível do estômago.